Fala pessoal, resolvendo então a lista de jogos de raciocínio lógico, a gente tem na questão 2, 3, 4 sudokus para resolver, certo? Vou resolver o primeiro com vocês para que a gente tenha noção de por onde começar e o que fazer por primeiro, né? Seguinte, o primeiro aqui ele é mais tranquilo porque ele tem mais números preenchidos, né? Então tem várias, vamos dizer assim, estratégias para a gente seguir. Primeiro, eu posso verificar linha por linha, certo? Para ver quais números estão faltando. Segundo, vou verificar colunas por colunas para ver quais números estão faltando. E terceiro, vou verificar quadrados por quadrado, que é essas sub-regiões, né? E verificar os números que estão faltando. A dica é, começa por onde tem mais números, né? Olha só, esse cara aqui da esquerda, aqui embaixo, ele está quase todo preenchido, né? Falta pouco. Então, vê o que está faltando. Então, não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem 1 e o 8. O 1 pode vir aqui? Vamos ver. Ou 1 ou 8, né? Aqui também, ou 1 ou 8. Se eu colocar 1 aqui, não tem 1 nessa fileira, né? E nem nessa daqui. Então, 1 não tem problema. E se for o 8? Se eu botar o 8 aqui, nessa linha não tem problema. Agora, nessa coluna já tem o 8 aqui em cima. E eu não posso repetir, né? Então, não pode vir o 8 aqui. Tem que ser o 1. Se o 1 é aqui, o que sobra é o 8, né? Outra dica é, coloca pequenininho no cantinho os números que podem vir ali, certo? E aí, depois, tu apaga conforme tu achar a solução. Outra dica é, não chuta. Tipo aqui. Ah, aqui podia ser 1 e 8, né? Então, você lá, botar 1 aqui e 8 aqui. Primeiro que já ia dar problema aqui, né? Mas vamos supor que não desce. Tu vai conseguir resolver quase tudo. Vai faltar 1 ou 2 quadradinhos para fechar e vai dar problema, certo? Então, aparentemente, no começo parece que vai dar tudo certo. Mas no final dá problema, certo? Então, aqui fechamos essa região. Vamos para uma próxima. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Não é porque eu comecei por aqui que eu vou, sei lá, seguir um padrão, sabe? Ah, vou agora terminar esse aqui ou esse daqui. Não, tipo, às vezes tu vai resolver um cara aqui, depois outro cara lá do outro lado, sabe? Não tem uma ordem de resolução, certo? Então, só lembrando das regrinhas básicas do Sudoku não pode repetir número na fileira, né? Na coluna, e não pode repetir número na linha, né? Por inteiro, né? Fora. Tu tem que preencher de 1 a 9 na linha e de 1 a 9 na coluna. E em cada sub-região dessa, olha só, em cada quadradinho desse, com esses 9 quadradinhos dentro, né? Tu tem que preencher de 1 a 9 também sem repetição, certo? Então tem que tomar muito cuidado com as repetições. Ok, preenchemos ele aqui. Outra dica também é tu ver os números que repetem mais. Tipo assim, o 8 tem vários por aqui, então vou preencher os 8 que estão faltando, certo? Vamos pegar um pouco de cada, né? Vou ver esse negócio do número. Então, o 8, né? Tem que ter 8 nessa fileira aqui, nessa coluna. Já tem aqui. Então, beleza, não vai ter mais nenhum 8 aqui. Nessa segunda fileira também já tem 8. Na terceira fileira já tem 8. Nessa quarta fileira, olha só, não tem nenhum 8. Posso colocar o 8 aqui? Posso. Vamos colocar pequenininho aqui. Posso colocar o 8 nesse cara aqui, ó? Não, né? Porque já tem o 8 lá na esquerda. Nesse cara aqui, eu posso colocar o 8? Não posso colocar aqui, não posso colocar aqui, mas posso colocar aqui. O 8 não pode vir aqui, aqui. Opa, aliás, ele pode vir aqui sim. Não pode vir aqui e não pode vir aqui. Então, a gente tem várias posições para o 8. Não ajudou muito, né? Vamos para a próxima. Na próxima também o 8 vai ter várias situações, não ajuda muito. Ok? Então, por isso que eu digo, às vezes a estratégia é bom para um momento, mas não é boa para outro, né? Vamos olhar para o canto esquerdo que está mais preenchido, né? Nessa linha aqui já tem 8, nessa linha já tem 8, nessa linha já tem 8. Então, os 8 que estão faltando tá aqui nesses caras aqui do meio, né? Eu vou apagar porque acaba me incomodando essa penca de número anotado. Vou olhar esse cara aqui, ó. O 1. O 1 já está nessa linha, então aqui não tem 1 nem aqui. Mas pode vir um aqui, pode vir um aqui, pode vir um aqui também, certo? A gente precisa colocar 1 nesse cara. Beleza, não ajudou muito. O 3, vamos ver. O 3 pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode vir aqui, não pode vir aqui. Ou seja, o 3 só pode vir nesse cara. Então, aí sim eu vou preencher, certo? 4.
O 4 acho que também não vai ajudar muito. O 4 não pode vir aqui. Olhando em linhas aqui, pode ser um desses dois, né? Então, 4 pode ser aqui ou aqui. O 5, acho que o 5 a gente consegue preencher. O 5 não pode vir aqui, não pode ser aqui. Pode ser aqui. E pode ser o cara aqui em cima, né? Então também não fechou. Ok. 6, o 7. O 7 não pode vir em nenhum desses dois. Ele pode ser um desses dois aqui, né? Então a gente tem várias possibilidades para aqueles números ali, né? Ok. Se a gente ver aqui o que tá faltando... Ah, tá faltando um nesse cara aqui também, né? Obrigatoriamente o 1 está aqui, né? Porque antes tinha a possibilidade de ser onde tá o 3 e aqui onde ele de fato foi, né? Esse é o lado bom, é que, tipo assim, a partir do momento que tu anota esses caras pequenininhos, quando tu vai eliminando as possibilidades, sempre acaba sobrando a resposta certa. Então, fechou ali. O 4 tem duas possibilidades, o 5 também, o 7 também, não tem mais o que fazer. Vamos pro próximo. Olha só, vamos ver por onde a gente começa. Aqui, vamos pegar esse cara na direita aqui. Então, como eu disse pra vocês, não tem uma ordem certa pra seguir, né? Eu vou olhar a questão do 3. O 3 não tem nessa região aqui, né? Então, o 3 não pode vir aqui, não pode vir aqui. Sobrou o 3 aqui ou aqui. Vamos ver. 4. O 4 não pode vir aqui, não pode vir aqui. Aqui pode e aqui pode. Ok. 5. O 5 não pode vir aqui, não pode vir aqui também. Nesse cara pode e aqui não pode. Ou seja, só sobrou aqui pro 5, né? Olhando que só sobrou aqui pro 5, o 4 tinha a possibilidade de onde tá aqui e lá em cima. Então, lá em cima é o 4. E agora o 3 só sobrou essa possibilidade aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara obrigatoriamente é o 7. Ok? Olha só, outra técnica também é olhar as linhas, né? Olha só, vou ver se já tem 7 nessa linha. Já tem. Na segunda linha, já tem. Na terceira linha, já tem. Aqui nessa quarta linha não tem, né? Então, a gente precisa de um 7. Pode ser em qualquer lugar aqui. Então, esse 7 aqui, por enquanto, também não nos ajuda muito, né? O 8, por exemplo. Vamos ver se o 8 nos ajuda. Nessa última linha tem 8. Nessa daqui também. Nessa não tem. Então, o 8 é um desses três caras aqui, né? Vamos para a próxima aqui. Também tá faltando 8, né? O 8 não pode ser aqui, não pode ser aqui, pode ser em qualquer uma desses três e não pode ser naquele cara. Então, ali tá o 8. Nessa já tem, nessa daqui já tem, nessa também já tem. Na última, nenhum desses caras aqui é 8, porque o 8 já tá nessa região, nenhum desses caras também. E aí sobrou um desses três aqui para ser o 8, né? Olha só, também não foi uma boa estratégia porque sobraram várias opções, né? Vamos lá. O que mais que a gente tem? 1 aqui de novo. Olhando essa região aqui, 1 não pode ser aqui, porque já tem nessa coluna. Não pode ser nessa linha aqui. Sobrou duas possibilidades para o 1, né? Ou aqui, ou aqui. O 2, que tá faltando também. Não pode ser aqui, não pode ser aqui. O 2 obrigatoriamente é esse cara aqui, né? Então, olhando essa linha aqui, só falta um cara. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o 9, certo? Ok, vamos ver de novo esse cara. 1, 2, 3, 4. O 4 não pode vir aqui, obrigatoriamente o 4 está aqui. Então, o 1 é esse cara aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, já está melhorando o negócio. Vamos lá. Vamos, sei lá, pegar esse cara aqui de cima. O 1. O 1 pode ir em qualquer lugar, né? Qualquer um desses dois aqui, né? Aqui nessa linha não pode, nessa coluna. 2, o 3 não pode ser nessa coluna. O 3 pode vir aqui e pode vir aqui. 4, o 5 não pode vir aqui e não pode vir aqui, né? Então, sobrou esse cara e esse daqui para o 5. 6 não pode vir aqui. Nessa linha sobrou esses três espaços para o 6. O 7. O 7 não pode ser esse daqui. Aqui está o 7, ó. Certo? Porque não pode vir aqui, ó. E não pode vir aqui. Então, só sobrou esse cara aqui pro 7. Então, esse cara aqui em cima é o 1, né? Então, repara que
Estamos limitando a coisa. É até bom fazer com o lápis mais fraquinho e o que já tem de certeza passa a caneta, certo? Que aqui, como é a mesma cor, fica meio embaralhado. Ok. Estamos quase terminando esse cara aqui da direita, né? Vamos lá para outro. Vou olhar essa linha aqui, ó. Repara que eu tô sempre mudando a estratégia, certo? Não tem uma estratégia certa e nem uma única que tu vai seguir até o fim. Aliás, tu pode até seguir uma única até o fim, né? Mas não sei se é a forma mais rápida de se resolver. Então aqui, olhando essa linha aqui, tá faltando o 1. Então 2, 3, 4, 1 e 4. 1 e 4. O 1 e o 4 não tem problema em ser aqui, né? Porque não tem nessa linha. E o 1 e o 4 também não tem problema aqui, pois não tem nessa linha. Vamos lá. Nessa segunda linha, 1, 2, o 3 não vai ser, aliás, 3 já tá aqui. 4 pode ser aqui, pode ser lá em cima também, não ajuda. 5, vamos ver, o 8, por exemplo. O 8, tem nessa linha. O 9 também tem, não ajuda. Vamos lá, tentar buscar outra coisa que ajude. 8, 2, vou ver. Eu vou apagar esses pequenininhos aqui porque eles acabam me incomodando, certo? Mas como disse, a lápis fica melhor porque tu consegue ver bem o que é o número correto e o que não é. Vamos lá, recomeçando a história aqui, né? Eu vou verificar 1, tá? Eu vou olhar por linha aqui. O 1 já está aqui, o 1 não está nessa linha aqui. O 1 pode ser aqui ou aqui sem restrição. Nessa linha já tem 1, nessa linha aqui já tem 1. Nessa também, nessa daqui também não tem. Nessa de cima não tem, não pode ser nesse cara aqui da direita, pode ser nesse e pode ser nesse cara aqui. Nessa linha aqui de cima já tem 1 e nessa última aqui não tem e pode ser qualquer um desses 3 ou esse último aqui, né? Então 1 tem muitas possibilidades ainda. 2. Nessa linha já tem na terceira linha. Opa, olha só, na terceira linha que tá faltando um 2, né? Já tem, não pode ser nesse cara e não pode ser nesse, ou seja, o 2 está aqui. Vamos lá, nessa linha já tem esse cara aqui, nessa também. Aqui em cima tem que ter um 2, né? Não pode ser esse cara, não pode ser esse cara, não pode ser esse cara, não pode ser esse cara e tem que ser esse cara, né? Que foi o único que sobrou. A última linha já tem 2. Então, de 2 a gente conseguiu colocar em tudo, né? 3. Na última linha já tem, na penúltima também. Aqui, o 3 não pode estar aqui, porque já tem lá em cima. Aqui é 3. Fechou. Linha de cima aqui já tem. Essa daqui não tem 3 ainda, né? O 3 poderia ser aqui? Poderia, porque não tem 3 nem nessa coluna e nem dentro desse quadrado. Aqui poderia ser 3? Não. Aqui poderia ser 3? Não também. Aqui também não poderia ser 3, ou seja, só sobrou uma possibilidade para o 3, que é aqui. Olhando esse quadrado aqui, falta 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6, né? Só que não tem nenhuma restrição, então a gente já sabe que ou é 5 ou é 6, mas ainda não sabemos quem é quem. Ok, vamos continuar no 3 aqui, né? Nessa linha aqui também não tem 3, né? Mas a gente sabe que não tá aqui, porque já tem o 3 aqui. Não tá aqui, não tá aqui. Aqui tem que estar o 3, né? Porque é o único lugar que sobrou. E na última linha também não tem 3. Não é nesse cara. Não é nesse aqui. Opa, não mistura com aquele 1. Não é aqui, não é aqui. Nesse cara aqui pode ser. Nesse cara não pode ser. E nesse cara não pode ser. Então só sobrou uma possibilidade pro 3, né? Ok. Então o 3 a gente já conseguiu resolver em tudo também. 4. Não sei se o 4 ajuda muito, porque o 4 tem poucos, né? Nessa última linha tá faltando 4, né? Tá faltando, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, o 4 e o 6, né? 4 e o 6. Tanto o 4 quanto o 6 não tem restrição em nenhum dos dois aqui. Então, um dos dois vão estar aqui. 4 nessa linha tem. Nesse cara aqui já tem. Nesse daqui não tem, né? Nessa linha que começa com 3 aqui. Então, 4 pode ser qualquer um desses caras. Não nos ajuda muito. E pode ser aqui também. Então, o 4 não é uma boa escolha, né? A gente já tem várias possibilidades para o 4. De novo, eu vou apagar
esses pequenininhos aqui porque acabam me atrapalhando. O que não é bom de fazer, né? Porque a gente vai acabar olhando tudo isso aqui de novo. Ok. Visualizamos o 3. Quem que tá repetindo bastante também? O 9, né? Vamos ver se o 9 a gente consegue preencher todos os 9. Nessa última linha já tem 9, nessa penúltima não tem. Então tá faltando um 9 ou aqui ou aqui, então não sabemos. Nessa de cima já tem... Opa, aqui a gente já pode fechar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá faltando um 8 aqui, né? Ok. 9 nessa linha já tem, na do 7 aqui não tem, né? Então, aqui pode ser 9, aqui pode ser 9, nesse cara não pode ser 9. Nessa daqui já tem, nessa já tem, nessa daqui tá faltando, e o 9 não pode ser aqui. Então, o 9 ou é aqui, ou é aqui. Na última já tem 9 também, certo? Vou passar esses nossos chutezinhos aqui, nossas possibilidades, na verdade, não chute, com outra cor, né? 9, 9, 9. Ok. As possibilidades dos 9 que estão faltando estão aí. Quem mais está repetindo bastante? O 8 a gente já viu. Já. O 3 de novo. Já fechou. O 2. A gente pode olhar as linhas agora. Vamos tentar mudar um pouco. Olha só. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá faltando 5, né? Então, 5 é esse cara aqui que tá faltando nessa linha. 1, 2, 3, 4. Tá faltando 4 e o 7, né? Só que o 7 já tem aqui nessa linha aqui. Então, aqui tem que ser o 4 e aqui o 7. Ok? Vamos lá. Fechamos mais um. Ali em cima. Vamos ver. Falta o 1. O 1 não pode ser aqui. E o 1 pode ser ou aqui ou aqui. 2, 3, 4. Não pode ser aqui. E pode ser ali onde está o 1 também, né? 5. Não pode ser na última linha. Não pode ser aqui também, ó. Porque já tem 5 aqui. Então, obrigatoriamente, o 5 está aqui. 6. O 6 não pode ser nessa última linha. Pode ser nessa linha do meio. Então, obrigatoriamente, o 6 está aqui, né? Ok. Vamos lá. Estamos quase terminando aquele cara ali, né? Então, vamos botar 1 e 4 aqui de laranja pra gente não se perder. 1 ou 4, 1 ou 4. Ok, tá melhorando o negócio. 1 de novo tá faltando aqui no meio, né? Não pode ser nessa última linha e não pode ser nessa linha do meio. Pode ser qualquer um desses dois aqui, né? Quem mais que tá faltando aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá faltando 7. Mas o 7 já tem aqui, então não pode. Então, obrigatoriamente, esse cara é o 7 e esse cara é o 1. Então, 1, 2, 3, falta o 4. O 4 não tá nessa linha aqui do meio, pode estar nessa linha aqui de baixo, né? Então, ele pode ser qualquer um desses caras. 4, ok. Vamos botar de laranja de novo. Ok. Vamos ver, lá em cima 1 não tá nessa. Opa, aqui pode estar, lá em cima também pode estar, né? Vamos lá. Quem mais que a gente pode olhar? 9 já foi olhado. 1 de novo. 1 não pode estar aqui embaixo. Ah, o 1 agora já resolveu, né? Aqui, ó. 1 não pode estar aqui, né? Porque já tem ali embaixo. E o 1 também já tem aqui, né? Então, obrigatoriamente, o único lugar que sobrou pro 1 é esse cara aqui no canto. Então, esse cara aqui, obrigatoriamente, é o 9, né? Se esse cara é o 9, esse aqui de cima não pode ser o 9. Então, o 9 é esse cara aqui. E se esse cara aqui é o 9, esse cara aqui de cima também não pode ser o 9. E, obrigatoriamente, o 9 é aquele cara lá em cima. Certo? Por isso é bom botar essas anotaçõezinhas, né? A gente resolveu 1 e acabou concluindo 2 de brinde, né? Vamos lá. 1, 2, 3, falta o 4 e o 6, né? 4 e o 6 pode ser qualquer um desses dois aqui embaixo, né? 4, 6, 4, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, o 5. O 5 não pode ser nenhum desses dois. Não pode ser esse do meio, não pode ser esse. Então, obrigatoriamente, o 5 é aquele do cantinho ali, né? Vamos lá, o 5 tá aqui. Ok. A
gente tá quase concluindo esse 4, né? Só falta mais um. Aqui essa linha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando o 6, né? Olhando essa coluna aqui do 6. 1, 2, 3. Tá faltando 4, 5, 6, 7. O 4 e o 8. O 4 e o 8 podem ser aqui. O 4 e o 8 pode ser lá em cima, né? Então a gente sabe que é um dos dois aqui. Aqui. Tá faltando 4 e o 8. O 8 pode ser nesse cara aqui? Não pode. Então, olhando esse quadrado aqui do meio, onde esse cara aqui, ó, que tem o 2 aqui no centro, esse cara aqui não pode ser o 8. Então, obrigatoriamente, esse cara tem que ser o 8. E aí, por consequência, esse cara é o 4. Então, lá em cima também é o 4, né? Ok. Fechamos mais uma coluna, né? Essa coluna aqui, no lado da do 4 aqui, onde tem o 9, né? O 1 tem nela? Não, né? Mas o 1 pode ser aqui, o 1 pode ser aqui, e o 1 não pode ser lá embaixo. Quem mais tá faltando? 2, 3, 4, 5, o 6 pode ser aqui, não pode ser aqui, e pode ser lá embaixo. 7 pode ser aqui, não pode ser aqui, e não pode ser lá embaixo. Ou seja, o 7 é esse cara aqui de cima, né? Então, pro 1 só tinha essa possibilidade agora, né? Fechou. E aqui embaixo tá sobrando quem? O 6, né? Porque o 4 a gente já preencheu lá em cima. Então, esse cara aqui é o 4. Outra coisa que a gente precisa ter para resolver esse cara aqui é paciência, né? Porque a gente vai chegar numa coisa e acha que tá saindo, aí daqui a pouco trava, daí tem que buscar outra estratégia e assim vai. Então, é um jogo de estratégia, né? É um jogo um pouquinho de lógica e precisa de paciência. Vamos lá. 1, 2, olhando esse cara aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. O 8 não pode ser nesse cara, então o 8 está aqui. E obrigatoriamente o 6 está nesse cara. Olhando essa coluna aqui, então, 1, 2, 3, 4, tá faltando 5, né? Olhando esse quadrado aqui da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Agora a gente pode resolver lá no cantinho, né? Esse cara é 1 porque o 4 já foi. E como aquele ali era o 1, esse cara é o 4 e a gente finaliza. Certo? Se tiver tudo certo, né? Para verificar se está tudo certo, verifica se dentro de cada sub-área dessa está de 1 a 9. E se cada linha e cada coluna tem de 1 a 9, certo? Verificou isso, fechou correto. Certo? O 2 tá aqui, resolvidinho. Mesma lógica, vai resolvendo passo a passo, tem um pouquinho de paciência e não chuta número, certo? Chutar número não dá certo. Terceiro tá aqui, foi de fácil para médio e assim vai, né? E o último, esse cara aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a mesma lógica, a mesma estratégia, certo? O caça-palavras, então, eu separei um pouquinho por cor para ficar mais fácil de localizar o que vocês ainda não encontraram. Lembrando que própria e imprópria são palavras diferentes, né? A gente não vai botar uma dentro da outra. Tá aí, né? Não tem muito segredo sobre caça-palavras. E aí a gente vai para o paradoxo. Paradoxo do anel. Uma mulher entrou em uma joalheria, escolheu um anel no valor de R$1.000, pagou e saiu. Ou seja, na primeira ida dela, ela pagou R$1.000, certo? E em troca disso, ela levou um anel, né? Vamos fingir que esse cara aqui é um anel tal de brilhante. Ok. Reapareceu na loja no dia seguinte e perguntou se podia trocá-lo por outro. Desta vez escolheu um que valia R$2.000 e agradeceu. Ou seja, ela devolveu o R$1.000, certo? E pegou um anel de R$2.000. Então a gente já sabe que tem problema aí, né? Ok, aqui estava o texto por completo, né? Ok. Agradeceu o joalheiro amavelmente e preparou para sair. O joalheiro, naturalmente, exigiu mais R$1.000, né? Indignada, a jovem falou que já tinha pago ele no dia anterior o valor de R$1.000 e que acabava de lhe entregar um anel no valor de R$1.000. Portanto, nada ela devia, né?
Saiu então da loja, deixando o joalheiro desorientado e um pouco no prejuízo, né? Seguinte, ela pagou R$1.000, pegou um anel de R$1.000, certo? Ok. Devolveu o anel. Quando ela devolve o anel, ela tem R$1.000 de crédito, né? Considerando que isso seja possível, né? Tem R$1.000, porque ela deu R$1.000, pegou um anel, devolveu o anel, tem os R$1.000 de volta. Quando ela pega um anel de R$2.000, ela só pagou R$1.000, certo? Ela só tem aquele crédito de R$1.000. Então tá faltando os R$1.000 aí, certo? Então ele saiu num prejuízo de R$1.000. O crocodilo e a criança. Um crocodilo rouba uma criança. Quando a mãe reclama, o crocodilo faz a seguinte proposta: devolverei a criança se você adivinhar se eu a devolverei ou não. A mãe responde: você não vai devolver a criança. O que deve fazer o crocodilo? Então é o seguinte: ela disse que ele não vai devolver, né? E ele disse que se ela acertasse a resposta, ele devolveria, né? Então é o seguinte: se ele devolver a criança, o que vai acontecer? Se ele devolver, ela vai estar errada, né? E se ela está errada, ele não devolve, né? Então, se ele devolver, ela vai estar errada e ele então não devolve. Então, a criança teria que voltar, né? Dá um probleminha aí. E se ele não devolver, né? No caso, ele não devolver, o que vai acontecer? Se ele não devolver, ela vai estar certa, né? Porque ela disse que ele não ia devolver. Mas se ele não devolver, então ela vai estar certa. E se ela acertasse, ele iria, então, devolver, né? Então, a gente entra num conflito, que se ele não devolver, ela acerta, então ele tem que devolver. Só que se ele devolver, ela vai estar errada, então ele não devolve. E aí tu fica sempre nesse ciclo vicioso, certo? Esse seria o nosso paradoxo. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.